Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula, né? Agora dando continuidade ao capítulo 11 de Geografia, Imperialismo e Partilha da África, né? Vamos entender agora, né, como que ocorreu essa política imperialista dentro do continente europeu, o africano, né? Uma política imperialista imposta pelos países europeus, e foi uma política que aí resultou, né, na partilha da África, ou seja, na divisão da África. Então vamos entender esse conceito de imperialismo, por que os europeus, né, impuseram essa política junto aos povos africanos e porque, né, resultou na partilha da África, certo? Bom, então, no caso aí, né, pessoal, os motivos do imperialismo, vamos pensar aí, voltar ao século XVI, né, XVII, né, que a política imperialista ela visava conquistar territórios, conquistar riquezas, né, por meio de uma única intenção que era o comércio, né, expandir os seus domínios, né, pelo mundo, né? Então, no caso aí, o continente africano foi um desses continentes que os europeus eles fizeram essa política, certo? Então, no caso aí, quando começou a desenvolver a expansão comercial, né, entre os países europeus no século XV, XVI, adentrando até o XVII, os europeus começaram a ter uma concorrência muito grande na produção de produtos manufaturados, né? E assim, então, queria expandir os seus negócios, queria expandir as suas vendas, digamos assim, para outros territórios, né? Então essa concorrência fez com que muitos países saíssem do seu território, muitos países europeus saíssem do seu território, do seu continente, e fossem em busca de territórios onde pudesse fazer comércio, né? E aí então começa-se aí, né, os países europeus ir além mar, né, porque dentro do seu território, né, dentro do seu continente, melhor dizendo, a concorrência era muito, né, entre franceses, entre espanhóis, entre portugueses, né, e aí então surge essa necessidade de ir além mar, né, e além das suas fronteiras. E aí, no caso, então, a ideia foi formar um contato inicial com esses povos, né? Formar colônias também de exploração para retirar a riqueza, né, desses povos, porque aí quando se encontra outros territórios, outros povos que podem fazer o comércio, tem o interesse também de saber que aquele território, qual riqueza que aquele território tem para poder explorar. E tendo riqueza, forma-se as colônias para explorar, né, os recursos naturais, seja de ordem da agricultura, né, de alimento, ou seja por meio de minérios, como o ouro, né. O ouro muito importante aí, principalmente nesse período, que era o símbolo maior de riqueza, de constituição de riqueza dos países europeus, certo? Bom, então, né, os europeus partiram, né, para o norte da África, para a região ali, né, acima do Saara, né, região ali que beira ali o Mediterrâneo, e foram então, né, começaram a fazer esse tipo de exploração, né, esse tipo de exploração, né, aqui mostra as caravelas, né, dos europeus, uma caravela aqui, se não me engano, a caravela portuguesa do século XVI. E então chega e começa a fazer o controle desse território, né? E aí depois isso começa aí, digamos, na antiguidade, né? Beirando esse território, e depois, na Idade Média, consegue fazer a exploração de outros territórios, né, no continente africano. No caso aí, inicialmente começou, né, a exploração do norte da África. Depois, com o passar do tempo, vieram para a região, né, mais da África subsaariana, né? Bom,
A exploração, pessoal, né, essa política imperialista, essa política de ambicionar, né, o território africano, os europeus desenvolveram ela muito tempo atrás, né? Não só no período, né, da antiguidade, mas também, ou melhor, não só o período tido aí como o período mais medieval, né, do século XVI, XVII, ou melhor, século XV, né? Mas também século XVI, a Idade Moderna, e também na Idade Antiga, na Antiguidade, né? No caso aí, na Antiguidade, tivemos os fenícios, século X ao 5, né, antes de Cristo, depois os gregos, 750 antes de Cristo, depois os romanos, 146 antes de Cristo, depois os árabes, século 7, século 10, no caso aí, né, depois de Cristo, né? Então a gente vê que ao longo da história, desde a antiguidade, né, e até passando por outros períodos da história, os povos europeus tiveram, né, ambição por esse território, né? Só que aqui a gente está falando um pouco mais aí do período, né, pós aí Idade Média, no caso, o período da Idade Moderna. Bom, gente, na Idade Média, né, o que vai se destacar aí são os portugueses, né? Então a antiguidade ficou restrita a esses povos. E aí, então, quando chega século XV, surge aí a colonização portuguesa, né, no território. E os interesses eram matérias-primas, né, o que o território pudesse ter, como ouro, e também, né, as especiarias, né, as especiarias que era uma ambição aí muito grande desses povos para poder desse povo, né, do português, para poder constituir o seu estado, constituir o seu poder, né? E outro detalhe, escravos, né, mão de obra escrava, o tráfico de escravo, que era muito rentável, né? Então vocês podem ver aqui, né, os lugares onde no caso aí os portugueses, né, começaram a dominar. Pega-se aqui inicialmente ao norte da África, depois vai descendo, né, banhando aqui a costa oeste, né, do oceano, né, da costa africana aqui, e depois vai descendo, né, até o sul do continente africano, né. Então os portugueses teve presença maciça aqui, né, uma presença muito forte, né. Portugal então saiu daqui com suas caravelas e conquistou os Açores, Ilha da Madeira, logo aqui, Cabo Bojador, Rio do Ouro, aqui já para dentro do continente, Ilha de Arguim, Ilha do Cabo Verde, essas pequenininhas, Serra Leoa, dentro do continente, São Tomé e Príncipe, nas ilhas aqui pequenas, e por aí vai, né, conquistando aí toda essa borda do oeste do continente, né. Bom, aí a gente chega sobre a partilha da África e o período neocolonial, né. Vamos falar então aí de um segundo momento, né, da colonização, que ela vai se dar aí século XVI ao XVIII, né. Esses séculos aí é tratado como período neocolonial porque é uma nova forma de colonização, vai surgir outros interesses, né? Claro, tem os interesses na matéria-prima, né? Tem os interesses comerciais, né? Isso aí vai até século XVI, século XVIII, como falamos. Quando chega século XIX, né, os interesses são outros, porque na Europa vai surgir a segunda fase da Revolução Industrial, então, no caso, o interesse por matéria-prima na África ela vai aumentar, ou seja, a busca por minérios, né, como minério de ferro, como petróleo, vai ser muito importante, porque é aí que surge também o veículo, né, a indústria automobilística, né,
Então vai precisar muito de ferro e de petróleo para fazer com que possa surgir aí o funcionamento dos carros, né? Outro detalhe, nesse continente, né, nesse período neocolonial, vai surgir o interesse por mercado consumidor, né, porque os europeus também estão tendo concorrência, né, na venda dos produtos industrializados na Europa, e então eles querem abrir novos consumidores, né, quer vender mais, para vender mais tem que ter mais gente para consumir. Então começa, né, se aproximar novamente da África para ter influência, né, nas regiões, nos países, e assim poder vender esses produtos industrializados europeus no continente africano, para os povos africanos, né? Então a ideia era escoar a mercadoria industrial para a África, né? Não só produtos de pequeno valor, mas também de produtos de grande valor. Bom, outra intenção era também expandir, né, a cultura europeia pela África, porque por meio da cultura você domina um povo, né? Por meio da cultura você faz aquele povo aderir ao que você quer, né? De uma forma natural, né? Então os europeus vinham com seus costumes, com seus hábitos, e aí então introjetava isso na cultura africana, e no caso o consumo dos produtos que é atrelado à cultura, né, acaba sendo consumido. Então a ideia é essa também de expandir a cultura europeia pela África, certo? Bom, aqui como eu falei, né, as necessidades que os europeus tinham, né, durante o século XIX, matérias-primas, né, como eu falei aqui, o minério de ferro, mas também tinha um carvão, né, para poder funcionar as máquinas a vapor, né. Tinha também um interesse, necessidade de expansão de mercado, como eu falei agora, né? Não só de produtos industrializados, mas também produtos alimentícios, né? E outra coisa também é a exportação de produtos manufaturas diversas que ainda não eram produzidos nas colônias. Então, é aquilo que eu falei, trazer os produtos industrializados para as colônias africanas. Bom, então, tudo isso que eu falei, pessoal, caracteriza o imperialismo, né? Ou seja, caracteriza uma política dominadora, pautada na expansão, né, na formação de colônias, pautada na extração de matérias-primas, pautada na cultura, na introjeção de uma cultura, e pautado também na intenção de expandir os mercados consumidores, certo? Bom, então, né, para poder fazer nessa política imperialista sem sofrer queixas, né, logo os europeus tinham uma justificativa para poder fazer essa política aqui, uma política predatória, né, uma política que explora muito, né, as riquezas naturais dos povos, né, e também prejudica também o meio ambiente, né, porque foi feito de uma forma muito, né, desordenada, descontrolada, né. Bom, então, quando os europeus sofriam alguma crítica, eles tinham uma justificativa que estava fazendo, né, por meio de como se fosse uma boa intenção, né, levar uma ideia de levar uma missão civilizatória para os povos africanos. Então, essa missão civilizatória passava dentro de um entendimento de que os europeus eram povos superiores, né, eram povos que tinham desenvolvido a tecnologia, tinham desenvolvido a indústria, e por ter esse desenvolvimento e por ser um povo que avançou, né, no desenvolvimento tecnológico, industrial, logo eles são superiores, comparando aos povos africanos que não tinham desenvolvimento, né, tecnológico, não tinham desenvolvimento industrial, e então são considerados como povos inferiores, povos que deveriam ser, né, dominados e que as riquezas deveriam ser exploradas. Então, essa ideia aí se difundiu, né, pela Europa, pelo mundo,
e em contrapartida os europeus falavam que era para o bem deles, né? Era que eles iriam iriam se tornar civilizados e não estar, né, dentro de uma cultura tribal, dentro de uma cultura onde não houvesse nenhum tipo de desenvolvimento na área daquele que eles tivessem desenvolvimento e conhecimento, né? Então isso é uma ideia totalmente preconceituosa, né? Porque não existe povo evoluído e povo atrasado, existe povo que vive a sua cultura do seu modo, do seu jeito, né, conforme foi se construindo historicamente, né? Não podemos impor uma cultura em cima do outro, né, do outro povo, dizendo que é a melhor, que é a certa, que é a que deve ser seguida, né? Isso, né, tratando de cultura, de povo, não podemos fazer isso, né? Porque nós cometemos preconceitos. Mas enfim, os europeus fizeram isso, né? Com a ideia também de que eles iriam explorar, né, o território, mas por outro lado ia levar o progresso para aquela região, né? E aí, no caso, isso aconteceu, porém o progresso só foi levado para o próprio povo europeu, né? Ou seja, a construção, né, toda uma infraestrutura, portos, estradas de ferro, melhoramento das estradas, capacidade de recebimento de navios nos portos, né, instalação. Então, tudo isso foi feito, mas tudo isso não foi feito sendo que era para atender os interesses, né, dos europeus, né, para escoar a mercadoria, para transportar a mercadoria por meio dos trens, para levar, né, por meio dos navios até a África, né, para a África receber os navios europeus. Então foi feito um desenvolvimento, né, uma infraestrutura muito boa, só que não para atender os interesses dos africanos, e sim para atender o interesse comercial, econômico dos europeus, né? Então, e a população ficou sofrendo, né, com falta de estrutura, né, de acordo como foi prometido pelos europeus, né, infraestrutura que pudesse melhorar as condições de vida desses povos, né? Bom, gente, os europeus se instalando, né, na África, vai ocorrer o quê? Né? Uma exploração cada vez mais selvagem, né? Uma exploração cada vez mais predatória, onde vai refletir, né, vai transparecer um aumento na desigualdade social, porque os europeus eles corrompia muito, né, a elite local de cada região. A elite local também se deixou corromper, porque se aproveitou muito, né, dessa exploração europeia, né? Então muitos da elite africana enriqueceram, né, deixando, né, o seu país sendo explorado, e em contrapartida o aumento da pobreza ele foi mais ocorreu mais, né, teve um aumento mais significante aí, mais expressivo na sociedade, né. Bom, gente, então essa exploração ela começou a surgir, né, por meio de um caráter, né, transparecendo ser legalista, né? Então, os europeus, para poder se entenderem entre eles e saber qual região da África iria explorar, eles então começaram a se reunir na chamada Conferência de Berlim, em 1884 para 1885, e para fazer a chamada partilha da África, ou seja, os europeus iam fatiar o território para ver qual nação iria abocanhar ali um pedaço do território para ter influência, para fazer todo o processo de exploração e também de negócios econômicos, né, nas relações econômicas aí. Bom, gente, essa conferência estabeleceu acordos, né, acordos de exploração,
e também de desenvolvimento do território, né? Então, como vocês podem ver aqui, temos aqui, de acordo com as cores, né? Do lado aqui a tabelinha, as áreas de ocupação, de exploração dos países europeus. Então, Portugal ficou com toda essa cor, esse rosa chá aqui, né? Os britânicos, né, os ingleses, ficaram na cor verde, belga na cor lilás, alemão na cor marronzinho, espanhol na cor aqui um amarelo, né, um amarelo ouro aqui, italiano no amarelo mais claro, um amarelo que está aqui expressivo aqui na Líbia e também aqui na Somália. E depois, né, começaram a invadir esse território e assim retirar as riquezas, né? Podem ver que a França foi o país que mais se apoderou do continente, né? Isso que eu estou falando, né, pessoal, século XIX, tá? No século XV, né, quem se apoderou mais do continente foi Portugal. Bom, então, a exploração econômica da Europa, né, a gente pode ver aí que começa por meio, né, dos interesses dos recursos naturais, mas também a região ia receber uma ocupação militar do território, né, partilhado, né, proteger para ninguém se manifestar, para ninguém criticar, né, estabeleceu acordos, né, entre a elite comercial africana, ou seja, os africanos, né, que o país que tivesse ali dominando só poderia ter relações com o país que estava dominando. E também tinham acordos de estabelecer um desenvolvimento agrícola para abastecer a Europa, né, para enviar comida, para enviar alimento para a Europa. Então, o processo de independência vai muito além só dos recursos minerais, né, e sim também do alimento, né, de uma produção voltada para a agricultura também, né. Bom, agora a gente vai ver aqui, né, falar sobre um processo de exploração colonial, né. Como eu falei, o território ele foi dividido, né, abocanhado aí por vários países. Esses países, quando fizeram essa divisão, né, não estabeleceram nenhum tipo de acordo com os povos locais, né, a divisão territorial que era feita de acordo com os africanos foi totalmente desfeita porque os europeus começaram a abocanhar os territórios e desrespeitando as fronteiras e fazendo gerar conflitos, né, entre os próprios africanos, porque os europeus abocanhavam território, né, só que aquele território que ele abocanhou, existe, né, uma divisão de povos ali milenar, né, ou seja, onde um povo não se relaciona com o outro, então tem conflitos culturais entre esses povos, mas aí o europeu fazendo novas fronteiras, nova divisão, que ele fez? Uniu diversos povos. Então começaram a surgir conflitos, né, de caráter étnicos, né, entre as comunidades nativas. Os europeus tiveram que lidar, né, com essas questões, né, porque começou a haver guerra civil, conflitos, né, instabilidade política e econômica, e os portugueses, no caso os europeus então, desrespeitaram totalmente, né, a cultura, a história desses povos, fazendo com que eles fossem encarados como uma coisa só, e não pode ser encarado assim, né, porque senão ocasiona conflitos, que conflitos esses, né, pessoal, que duram até hoje, né, basta ver
o que acontece lá com Boko Haram, né, os conflitos de ordem política, religiosa, né, que vai ocorrendo, que vem aí desse processo de neocolonialismo, né. Bom, gente, isso vai do século XIX, 1880, né, e se arrasta aí até o século XX, né, até 1945. Os europeus ficam no continente africano desse período aí. 1945 chega ao fim, né, dessa colonização, e aí vai surgir inúmeros momentos, né, de processos de independência desses países africanos, dependência dos países europeus, é onde vai ocorrer aí movimentos, né, de caráter de valorização da cultura negra, de valorização dos aspectos, né, que envolve a sua independência, né, a sua soberania, a sua cultura mesmo, né? Ou seja, fazer com que o território volte para esses povos originários, né? Fazer com que os povos possam seguir uma cultura independente, sem se aliar, sem deixar que outras nações influenciem, né, no seu território. Então eles vão começar a resgatar isso, né, em alguns lugares mais e outros lugares menos, né? E isso vai acontecer porque a Europa, né, está fragilizada pela guerra, não consegue mais tomar conta das colônias na África, então fica meio, digamos assim, meio sem suporte, né, os colonos ali, né, porque a Europa de 39 a 45 passou pela guerra, fora a Primeira Guerra Mundial que teve também. Então deu uma desestruturada no controle dessas colônias africanas, então os africanos de cada região viram uma chance de se libertar, né, e então partiram para os movimentos de protesto, de manifestação, para conseguirem a sua independência, né? Então isso começou a ocorrer a partir de 1945, 1948, né? Os povos africanos começaram a ter uma vida um pouco mais independente, né? Então, como vocês podem ver aqui no mapa, de acordo com as cores, novamente, né? Temos aqui, né, os países que conseguiram a sua independência. No caso aqui, né, os países mais claros foram os países que conseguiram já em meados aí do século XX, né, 1940. E ao longo aqui, né, dos anos, chegando até 2010, os países aqui estavam na luta ainda por independência, né? Bom, gente, então é isso, né? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham feito as anotações de vocês, dúvidas também, se tem, anotem, para depois então nós fazermos uma atividade lá no chat. Tá bom? Então é isso. Tudo de bom. Até mais.